Continuando aí, pessoal, né, tranquilamente, agora falando um pouco aí ainda de coordenadas no plano, certo? Ainda de coordenadas no plano, só que, no entanto, né, condição de alinhamento de 3 pontos aí. O que seria isso aí? Né? O alinhamento de 3 pontos pode ser determinado aplicando o que? Cálculo de determinante de uma matriz o que? De ordem aí 3 por 3, certo? Então aí puxando novamente as ferramentas de álgebra, certo? Ao calcular o determinante da matriz, né? O que a gente vai obter aí? Certo? Então, vai obter, né, essa determinante da matriz construída, né, utilizando as coordenadas dos pontos em questão, encontrando que é o valor igual a zero, certo? Então, podemos afirmar que existe que colinearidade, né, significa o quê? Que os pontos, né, estão na mesma reta, certo? Então, a gente quer dizer o que? Se for igual a zero, podemos afirmar que existe o que? Uma colinearidade dos 3 pontos, certo? Os 3 pontos pertencem à mesma reta, certo? Então, observe os pontos no plano cartesiano, né, a seguir aqui. A gente tem as coordenadas aqui x1, certo? E y1, certo? Vamos se dizer, essa aqui é a nossa coordenada A, né? Nós temos aqui a coordenada B, que tem o que? x2 e y2, certo? E temos a coordenada C, que vai ser o nosso x3, né, y3. Certo? O que acontece? Né? Quando isso for igual a zero, significa o quê? Que são colineares, né? Que esses pontos pertencem à mesma reta aí. Então, isso é a condição de alinhamento do quê? Né? De 3 pontos aí. Então, vamos lá. Então, a condição desses alinhamentos nas coordenadas A, B e C são, respectivamente, como falado, né, x1 e y1, que é a coordenada do ponto A, certo? E o ponto B, coordenadas x2 e y2, certo? E coordenadas do ponto C, x3 e y3. Então, sem, né, problema algum aí. Então, através, pessoal, dessas coordenadas, iremos montar o quê? Né? Uma querida matriz aí de ordem 3 por 3, certo? Né? Lembrando que as abscissas dos pontos constituirão o que é a primeira coluna, certo? Então, olha aqui. Né? Então, uma matriz 3 por 3, cuja sua primeira coluna é o que? É o eixo das abscissas, certo? As ordenadas, né? O que é ordenadas novamente? É o eixo Y, certo? Sem problema, né? E será referente aqui à nossa segunda coluna. E a terceira coluna será complementada com o número 1, certo? Então aqui a gente vai ter a primeira coluna, né? A primeira coluna vai ser referente né, ao eixo X, né? Ao eixo das abscissas. A segunda coluna, né? A gente é o eixo das ordenadas, né? O valor de Y. E a terceira coluna né, completada aí com o número 1, certo? E isso tudo tem que ser igual a zero, certo? Quando isso for igual a zero, né, nós temos o quê? Que esses pontos são colineares, né? Que pertencem à mesma reta, certo? Se não der zero, isso significa que é exatamente isso, né? Isso significa o quê? Que ele não pertence, né, ao alinhamento, ele não pertence a esse alinhamento, né, nessa reta, né? Esses pontos são diferentes, tá bom? Então, né, não tem segredo, é muito simples. Então, aqui a expressão para a gente poder testar, né, verificar se tem um alinhamento desses 3 pontos, né, se é real isso daí, se pertence ou não pertence, certo? Então, né, através dessa expressão, a gente observa que temos uma matriz do tipo 3 por 3, e quando temos uma matriz aí, pessoal, do tipo 3 por 3, né, a gente pode resolvê-la, né, por dois pontos, né, como se dizer. Podemos utilizar aí aplicando Sarros, né, o método de Sarros, né, ou podemos utilizar, né, o teorema de Laplace, certo? Só que, né, eu aconselhava o teorema de Laplace, né, com a matriz aí de ordem n, né, maior aí do que 3, certo? Então aqui, né, com 3 ainda a gente consegue aplicar o método de Sarros. Então a gente copia as duas primeiras colunas, multiplica aqui, né, a diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? Nós iremos ter o que? Né? A determinante dessa matriz. Certinho. Então, aqui basicamente o que? Né? A gente tem, quando a gente aplica Sarros, né, a gente vai ter aqui, ó,
pegando essa diagonal principal, eu vou ter o que? x1 vezes y2 vezes 1. Não vamos colocar. Mais, certo? Ó, y1 vezes 1 vezes x3. Então vai ser x3, né? y1, certo? Então a gente vai montando aqui, ó, né? Seria toda essa expressão. Depois aqui a parte negativa, aqui a parte da diagonal, né? Diagonal principal, né? Menos aqui a diagonal, né? Secundária aí. Certo? Isso tudo, pessoal, né? Nós tem que ser igual a zero. Certo? Então aqui vai ficar x1, y2, né? Então foi daqui, dessa expressão aqui, né? Sem segredo. Aqui nós temos y1, né? x3, mais x2 vezes x3, menos aqui y1 vezes y2, x2, menos aqui, né? Lembrando que esse menos aqui fora, ele vai trocar todo o sinal dessa expressão. Então precisa tomar um cuidado, né? Quando aí a gente está aplicando álgebra, certo? Então, esse menos aqui, ele faz com que todo esse sinal dessa expressão que está entre parênteses, né, seja modificado. Então, nada mais que a gente esteja multiplicando, né, toda essa expressão por menos 1. Então, aqui nós temos tudo isso daqui, né? Juntamos toda essa expressão, vai ser igual a zero. Então, exemplo ali, né, quando a gente trabalha aqui de forma genérica, então não fica muito claro, né, vamos supor aqui o seguinte, né, vamos verificar o que, né, se esses pontos aqui, P, certo, o ponto Q e o ponto R, né, estão alinhados, né, se eles são colineares, certo? Se eles forem colineares, né, isso vai significar o quê? Que zero vai ser igual a zero. Então, eles são, né, colineares, eles estão na mesma reta. Então, dado aí os pontos P, certo? O P tem coordenadas x, 2, certo? Y1, certo? Coordenada P tem x, é igual a x2, certo? E Y1. Q, né, coordenada x0 e quem? Y menos 3. Coordenada R, x igual a menos 2, certo? E x e y igual a menos 7. Então, o que a gente faz, né? A gente tem a expressão que é onde a primeira coluna, né? A primeira coluna é a coluna do x, x1, x2, x3, certo? Então, são 3 pontos. Então, a gente utiliza uma matriz do tipo 3 por 3. Certo? A segunda coluna é quem? Os y1, y2, y3, certo? E aqui a gente complementa com 1. Temos uma matriz de ordem 3 por 3 e isso precisa ser igual a zero. Se for igual a zero, significa que esses pontos estão alinhados, certo? Eles fazem parte da mesma reta aí. Então, seguindo, o que a gente tem de x? X, certo? X, certo? E x. Então, a primeira coluna vai ser o quê? 2, né? 0 e menos 2. A coluna do y vai ser 1, certo? Menos 3 e menos 7. O resto a gente, né, complementa com 1. Aplicando sarros, né? A gente tem aqui, vai ser 2, 0, menos 2, certo? 1, menos 3, 7. 1, 1, 1. E repetimos as duas primeiras colunas, que vai dar 2, 0, menos 2. Certo? 1 aí, menos 3 e 7. Multiplica aí, né, a diagonal principal, certo? Menos a diagonal secundária. Então, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. Certo? Mais 1 vezes 1. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Então, vou colocar aqui menos 2. Mais. Isso aqui zerou, né? 1 vezes 0. 0 vezes 7, 0. Né? Mais 0 aqui. Agora, o que? Menos. Né, a parte diagonal secundária, né, 1 vezes menos 3 é menos 3, menos 3 vezes menos 2 vai dar 6, certo? Aqui menos o quê? Menos 6. Aqui a diagonal aqui, nessa diagonal aqui vai dar, essa diagonal aqui vai dar 2 vezes 1, 2, 2 vezes 7, 14, menos 14, certo? E essa diagonal aqui vai zerar, né, menos 0. Então temos aí que menos 6, menos 2, menos 6, menos 14, certo? Menos,
isso tem que ser, vamos colocar isso tem que ser igual a zero. Então aqui vai dar o quê? Né? 6 menos 6 com menos 6, menos 12 com menos 2, menos, né? Certo? Vai dar o quê? Menos 14. Isso, menos 14. E menos 14. Certo? Então aqui temos que menos 14, né? Na verdade, né? O nosso mais 14 aqui, que na verdade vai dar menos, né? Com menos aqui 14 vai dar mais 14. Então, menos 14 mais 14, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, 0 é igual a zero. Podemos definir o que aqui? Podemos verificar que os pontos estão alinhados, pois o determinante da matriz das coordenadas dos pontos é nulo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Né? Na verdade, aqui, né? Aqui faltou o sinalzinho de menos, mas depois aqui a gente já consertou. Certo? Menos com menos vai dar mais 14. Né? Menos 14 mais 14, zerou. Então, isso significa o quê? Tudo isso que a gente fez é para identificar se esses pontos estão alinhados. Né? Então, se eles estão alinhados, eles são colineares. Tá bom? Então, é exatamente isso. Vou deixar exercício aí para vocês poderem fazer. Certo? Aqui, ó, verifique se os pontos A, B e C estão alinhados aí. Então, é só aplicar, né, a expressãozinha aí, calcular o determinante, né? Construir uma matriz do tipo 3×3. Certo? Então aqui, só para construir com vocês, né? Só para ter uma ideia. Né? Então a gente tem o quê? Tem duas opções, né, pessoal? É até bacana vocês fazerem isso daqui, né? Vocês depois esboçar esse gráfico, né, no papel, para vocês verem que realmente eles estão alinhados. Mas antes disso, né, para a gente não perder tempo, né, às vezes a gente tem uma condição aqui, 3 pontos, só que o mesmo não está alinhado, aí pode ser que gere uma certa confusão. Então aqui é simples, é construir uma matriz, né, a matriz que vai ter aí primeira coluna os valores de x, x1, x2 e x3, a segunda coluna os valores de y, y1, y2 e y3, certo? E a terceira coluna a gente preenche aí com o número 1. E isso tudo tem que ser igual a zero. Se essa determinante for igual a zero, isso significa que eles são o que? Colineares, certo? Eles pertencem o que? Ao mesmo ponto nessa reta aqui. Então aqui, né? Façam, certo? Tem a resolução aqui do exercício para vocês poderem ver. Tem o número 2, número 3, 4 e o número 5 para vocês poderem, né, executar aí. Tranquilo? Então aqui a gente trabalhou, né, um pouquinho, né, com essa parte de distância, né, cálculo de distância entre pontos, certo? A gente verificar o alinhamento desses pontos. Tranquilo? Então aí já na próxima aula, né, a gente já entra ali com generabilidade sobre funções, né, a gente já trabalhar com, né, verificar uma equação da reta, né, uma equação geral, uma equação reduzida, certo? Como encontrar o coeficiente angular dessa reta, né, são, né, informações que, né, vocês já viram, mas não viram, né, o foco, como é construído aquilo, né, a base daquilo, né, vocês utilizaram bastante essa reta, né, calcular esses coeficientes angular, né, através de limites, certo? Através aí das derivadas. Tranquilo? Então eu fico por aqui, né? Um grande abraço a todos, né? Fica o exercício para vocês fazerem, né? Então antes também de acabar a aula, né, lembrando que eu passei para vocês, dei alguns feedbacks em relação aos projetos, né? Então consertem os projetos, né? Tomem cuidado que se pede na entrega da fase, tá bom? Né? Tentem enriquecer mais o projeto, né? Tenta trazer mais informações, mais detalhes, tá bom? Né? Então, eu fico por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né, essa parte aí, uma pequena parte da geometria analítica, né, que seria, né, essa parte de cálculo de distância entre pontos, né, a existência, né, a verificação se eles são colineares ou não, né, se eles pertencem, né, à mesma reta. Certinho? Então, show de bola, certo? Um grande abraço aí a todos vocês e até a próxima aí.